Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso podcast Copacol, hoje com o episódio número 3. Muito prazer, sou Valdeci Xavier, jornalista da Copacol. Hoje a nossa conversa é com o gerente da integração peixes da Copacol, Nestor Brown. Nestor, seja bem-vindo ao nosso podcast. Ei, Xavier, tudo bem? Tudo bem a todos que nos acompanhem. É motivo de orgulho e satisfação em estar aqui hoje. Eu fico muito feliz e grato, realmente grato de coração pelo convite, né? Sempre um pouco ansioso para falar, né? Mas falar do que a gente gosta, do que faz bem, né? Do que é bom, é gostoso, né? Então, ok, fico à disposição e vamos em frente aí. Vamos mergulhar nesse tema aí de piscicultura. Nestor, para começarmos a nossa conversa, nos conte um pouco da sua trajetória profissional dentro e fora da Copacol. Perfeito, Xavier. Então, como todos começam, eu sou filho de agricultor, né? Tive uma infância bastante boa, né? Feliz, de muitas brincadeiras, né? E também aí com um despertar sempre aí de uns pais aí, talvez motivando em relação à criatividade. Aí, né, com isso, eu acredito que foi um dos motivos aí por ter feito uma engenharia. Então, vamos dizer assim, encurtando a conversa do início todo, eu sou formado em engenheiro de pesca pela Universidade de Toledo, né, na qual eu cursei por 5 anos, né, e após esse período eu tive aí um período de experiência, né, claro que primeiro como filho de agricultor e trabalhando lá junto, né, na atividade, junto com os meus pais. Na sequência aí também fiz extensão durante 3 anos, Xavier, durante 3 anos antes de ingressar na Copacol. Então, em 2007, participei de um processo seletivo, né, onde mais profissionais, né, participaram e a Copacol, né, como pioneira, deu oportunidade aí a um engenheiro de pesca, né, no qual eu, né, fui selecionado, né. Eu lembro que teve uma avaliação aí bastante dura, bastante intensa, mas que foi positivo e na qual então a gente começou com apoio sempre, né, e o patrocínio da cooperativa, como diz, né, nesse projeto, na construção desse projeto, nesse modelo integrado, que é o que é hoje, né, e que teve o seu início lá em 2008. Além de pioneira, a Copacol é referência no Brasil no sistema integrado de peixes há praticamente 15 anos. Conte um pouco para nós de como foi todo o começo desse processo de produção. Que bom, né, Xavier, que a Copacol teve essa visão, né? Uma visão, né, onde que teve aí o anseio já de alguns produtores na época, né? A informação que a gente tem com as pessoas que a gente conversava, né? E a nossa diretoria muito atento a isso, né? E aí um grupo aí, né, através de um MBA, né, formado por um grupo, se eu não me engano, foram quatro profissionais da cooperativa, né? Que desenvolveram esse tema e o qual teve aí foi o êxito, né, e o qual foi motivo de estudo e aí foi posto em prática, né? A Copacol olhou um pouco mais e fez mais estudos em relação a isso, também olhou um pouco para o mercado, fez pesquisa de mercado, trabalhou a questão do cooperado também e resolveu implementar. E aí, claro que, né, me orgulha porque não é só a implementação, foi tudo bem, vamos fazer, mas como fazer? Então eu acredito que eu pude participar com muitas outras pessoas do como fazer, né? Então isso sim é motivo de bastante orgulho, porque assim, teve que se trabalhar muito, né? Continua se trabalhando muito, mas com outros desafios hoje, mas os desafios da época eram realmente, né, que você tinha que acordar mais cedo, né, como diz, e dormir mais tarde, né? E às vezes dormir bem pouco, né? Então vamos falar assim, e efetivamente botar a mão na massa, né? E esse é o processo natural, necessário, né, que se faz para o início de um projeto, né? Qual foi o maior motivo que levou a Copacol em trabalhar com a piscicultura? A situação estava delicada na época, né, em relação à comercialização, em relação à garantia de comercialização e também a questão de novas pessoas querendo entrar na atividade, mas sem uma segurança, né? Com isso, a cooperativa conseguiu sim organizar essa cadeia e dar para o cooperado mais uma condição. E eu lembro de várias famílias, como hoje ainda acontece, né, das famílias conseguir evoluir dentro da propriedade e se manter na propriedade com uma renda, né, talvez com 2, com 3, com 4, com 5 alqueires de terra, mas conseguir satisfazer o que era necessário para a subsistência dela, mas também investir. Então aconteceram e acontecem novos investimentos, talvez naquela época com um pouco mais de
de facilidade, olhando, né, a questão, o viés viabilidade, né, porque os custos subiram muito, né, de lá para cá, mas que as famílias conseguiram se manter no campo e investir em coisas que talvez em veículo ou até em propriedade, né, ou até na própria atividade, né, o crescer na atividade. Se olhar hoje, se a gente olhar para trás, né, quantas pessoas e quantas famílias a gente tem uma responsabilidade, a responsabilidade de estar conduzindo e apoiando na condução desse negócio. Nestor, você está na Copacol desde o início da atividade de piscicultura. Como você acompanhou todo esse crescimento, todo esse caminho percorrido para se chegar ao patamar que se encontra hoje? Xavier, eu tenho orgulho e a grata satisfação de dizer que para chegar a fazer isso, muitas pessoas contribuíram com isso, né? E um dos pontos, sim, é quando você trabalha com mais pessoas, saber conduzir essas pessoas, saber apoiar essas pessoas no que for necessário e desenvolver essas pessoas, né? Para que elas também tenham habilidades tanto para lidar com pessoas quanto com conhecimento técnico, para lidar com associados, para lidar com os processos, com as operações. Então, eu acho que isso sim faz a gente se enobrecer um pouquinho mais. Se enobrecer porque realmente, assim, são muitas pessoas que a gente tem a responsabilidade, né? Não só a responsabilidade do cooperado, mas também para as pessoas que trabalham hoje numa área de assistência técnica, que tem o dever e o compromisso de levar uma assistência técnica, levar inovação, levar qualificação para o cooperado, além das pessoas que trabalham conosco, né? Que são os colaboradores, que deixam suas casas e passam a maior parte do tempo aqui na cooperativa, né? E que também, né, fazem o que fazem para o seu sustento, mas também porque gostam. Muitos deles, ou grande maioria, faz ou trabalha no que gostam. A atividade também, acho que é nesse sentido. Então, vamos pensar hoje que numa área de produção, né, a gente talvez tenha lá a área técnica 20 pessoas, mais 40 e poucas pessoas numa unidade de produção de alevinos, vai evoluindo para um grupo, né, na qual eu não sou responsável, mas envolve muitas pessoas, a área de logística, motoristas, a operação de despesca, talvez, né, com certeza mais de 100 pessoas, que caminham para uma área industrial, que a responsabilidade está lá uma outra pessoa, mas que vai passar aí, vai chegar próximo a 1.500 pessoas, talvez, né? Então vejam quantas pessoas estão envolvidas nesse processo. Para dar suporte ao produtor com os insumos, em especial com os alevinos que são alojados na propriedade, pode-se dizer que a Copacol tem o domínio da cadeia produtiva? Tem sim. E essa verticalização, a gente chama isso de verticalização, ela dá algumas vantagens ao nosso produtor e ao nosso produto final. Da segurança. Da segurança. Uma delas é isso, né? É garantir o suprimento para a cadeia. Pensando em anos desafiadores, climáticos, com desafios de clima, com desafios na qual a gente também tem dificuldade, mas também um pouco antes. A nossa unidade de produção de alevinos, ela produz alevino. Mas um pouco antes disso a gente produz as matrizes e faz a própria genética, né? E essa garantia do suprimento com matrizes de procedência conhecidos, com origem comprovada, rastreadas, né, com DNA tudo certinho, nos garante o quê? Nos garante, não temos problema de consanguinidade, não temos problema com suprimento, né, com fornecimento e com garantia sanitária, que esse é um dos principais. Né? Então veja que a unidade de produção de alevinos, além de produzir os alevinos, também tem esse suprimento da matriz, que essa verticalização, sem dúvida nenhuma, ela garante ao nosso produtor um alevino de qualidade e com origem conhecida. E isso dá garantia e segurança ao produtor? Sim, segurança e garantia de fornecimento. Acho que isso são os dois pontos. Mas uma segurança não só no volume, mas também nas questões que envolvem riscos sanitários, né? Nestor, como você se sente sabendo que você é o responsável por gerenciar toda essa cadeia de produção? É uma grande responsabilidade? Xavier, eu acho que o sentimento maior acho que é a nossa responsabilidade. Tá? Essa responsabilidade que a gente tem pelos processos, pela garantia de suprimento de volume de qualidade, por esse produtor que às vezes investe 1, 2, 500 mil, 3 milhões, investe na atividade e olhando para ela como uma rentabilidade. É a maior responsabilidade que a gente tem.
São coisas que a gente precisa ter muita clareza, muita transparência e muito cuidado e muita responsabilidade, diria mais uma vez, né? Para que em cada passo, em cada atitude que a gente olha para o hoje, olha para o futuro, que a gente faça isso de uma forma muito segura. Mas claro, né, Xavier? Olhando para isso tudo, né, sempre muito bem alinhado com a visão da nossa diretoria, né? Então, assim, esse alinhamento, esse direcionamento que a nossa diretoria, a nossa superintendência nos dá mais tranquilidade também, tranquilidade no sentido, assim, de que a gente está fazendo as coisas certas também. Você está ouvindo o podcast Copacol, hoje com o gerente da Integração Peixes da cooperativa, Nestor Brown, que faz um panorama da atividade. Nestor, por que se optou pela tilápia ao invés de um outro peixe? Já foram testados outros, né, Xavier? A tilápia ela tem um pacote tecnológico conhecido. Pacote tecnológico a gente sabe como produzir. Os produtores, os associados conhecem ela. É um peixe mais resistente? Resistente ao clima, se adaptou a essa região. Não, vamos dizer assim, nós estamos numa região extremamente desafiadora em relação ao clima. A tilápia não tem origem nessa região tão fria, né? Ela tem origem de região quente. A gente tem que olhar para onde ela veio, né? Do Rio Nilo, uma região quente, né? Então, como faz? Então, assim, ela se adaptou e o principal é o consumidor. Então, a gente sempre fala que a gente precisa fazer o pudim que os outros gostam, né? Não do que a gente gosta, né? Então, acho que é um pouco disso, tá, Xavier? A gente é um peixe que é consumido por todos, ou a grande maioria dos brasileiros, ou pensando em mundo, né? Muitas pessoas o consomem e não tem rejeição. Muito pelo contrário, ele é muito bem aceito, né? No momento, qual você considera ser o maior desafio para a piscicultura? Xavier, eu acho que assim, tem desafios que talvez a gente não tem eles aqui ainda, mas a gente sabe que eles estão rondando, né? São sanitários. Então, a gente sempre está muito atento, como as outras atividades, a essas interferências. Uma das coisas que a gente não consegue interferir é o clima, né? Mas que a gente pode trabalhar diferente, sabendo de como ele age, né? O próximo a isso. Então, com relação à nutrição, com relação a planos de produção, então acho que são desafios porque eles também interferem na rentabilidade. E os custos subiram. Os custos subiram, né? Todos sabemos. Então, assim, talvez o terceiro e maior, não menos importante, é a rentabilidade da atividade, pensando nos desafios de aumento de custo. Então, assim, como a gente faz para ser melhor e diferente nesse momento? A gente precisa investir em performance. Então, acho que esse é o grande recado. Nós precisamos ser melhores em performance. Bom, já que você citou alguns desafios, você pode citar agora um desafio que foi superado e que virou oportunidade? Xavier, até assim, precisaria pensar um pouco mais, né? Mas de uma forma muito, muito rápida, nós vivemos um desafio bastante expressivo em relação à escassez hídrica, na qual os nossos cooperados, né, junto com a equipe técnica, vinha trabalhando já experiências em relação a o menor uso de água. Então, durante esse processo difícil, de momento bem duro, né, nós conseguimos reduzir em 80% pelo menos o volume de água que o produtor usava para produzir peixe. 80%. Isso foi um dos grandes, acho que das grandes coisas num momento muito difícil que aconteceu. E hoje o produtor continua produzindo mesmo com a maior disponibilidade de água, vamos dizer assim. O produtor continua produzindo dessa forma. Por quê? Porque é melhor do que antes. E o que foi feito para isso mudar? Pesquisa, Xavier, e assim, o associado em si, ele também aceitou algumas provocações, né? E quando ele atua, ele está ali no dia a dia, né? Junto com a equipe técnica e a gente também com pesquisa com a universidade, tá? Não foi assim, nós conseguimos implementar um protocolo. Foi uma parceria. Foi uma parceria. Cooperado, Copacol e universidades. E hoje a Copacol e produtor colhe o resultado desse trabalho. Sim, é isso mesmo. Então a gente continua com isso, né? Continua com essa ferramenta, esse protocolo e assim vai. E aí, Xavier, claro que a gente pode apontar outras oportunidades, né? Mas a gente está aí
na iminência de uma nova tecnologia também, com a nossa unidade de produção de alevinos no modelo controlado, né, pensando nessas questões climáticas, com maior controle, né, com um processo de produção indoor. E como está o produtor de tilápia da Copacol hoje? Ele está bem financeiramente? Ele está seguro? Ele está contente? Eu diria que ele está seguro, né? Ele está bem, mas está desafiador para ele a atividade, né? Justamente por essa questão de rentabilidade, né? Todas as atividades, indiferente do que você faça, se é na agropecuária, em qualquer uma, né? Ele procura hoje, ele está procurando, né, aquela piscicultura de precisão. Ele está procurando como ele pode ganhar ou deixar de perder, né? Então a cobrança, o nível de cobrança em cima dele mesmo, em cima da equipe técnica, na busca de performance, ela é bastante clara. E é nesse ponto que a gente está atuando fortemente, pensando aonde que ainda tem algumas oportunidades de captura, né? Do que ainda não foi trabalhado, do que já foi trabalhado talvez de uma forma não muito efetiva. E aí eu acho que são pontos em que esse produtor hoje está focado e está buscando. Sabemos que, com o objetivo de melhorar e ampliar ainda mais o sistema de produção, a Copacol está investindo em uma nova e moderna unidade de produção de alevinos. Quais serão os benefícios com esta nova unidade ou com essa nova estrutura? Xavier, eu acho que a gente precisa inovar a cada dia, né? Vontade é a gente estar no futuro mais rápido, né? Mas vamos com os pés no chão, né? Como diz o nosso presidente. Como diz o nosso presidente, com os pés no chão e a cabeça nas nuvens, né? Então, assim, é dessa forma que a gente vem andando. Essa nova unidade de produção de alevinos, ela traz essa mensagem, ou melhor... Ela vem para inovar. Ela vem para inovar. Trazemos uma tecnologia que, assim, um pouco do que você faz em Israel, num país também com dificuldades, um pouco que você faz em países em que tem dificuldades de clima extremo, né, da qual a gente traz esse modelo de produção que é indoor. É um modelo de produção que traz as matrizes, os alevinos, as larvas, os alevinos para serem produzidos em ambiente controlado. Não 100%, porque a temperatura ainda é um ponto que a gente ainda está estudando um pouquinho mais, mas com certeza é totalmente diferente, né, do que a gente produz hoje. Nestor, a piscicultura deu uma nova cara às propriedades dos cooperados, além, é claro, de torná-las ainda mais rentáveis. Como você observa isso? Isso também aconteceu mesmo, né, Xavier? O fato delas, do início ter sido ali, muitas propriedades foram evoluindo também para áreas produtivas, né? Então, até o soja perdeu um pouquinho de espaço, né? Pequeno, foi pouco, né? Então, me desculpe os agrônomos ali, mas foi pouco o espaço que a piscicultura tomou da soja ou do milho, né, como diz, mas ocupou um pouco do espaço ali. Mas pensando em referência, em embelezamento, pensando nessa estética da propriedade aí, né? Pensando nisso, Xavier, a gente visita às vezes alguma propriedade, né? E até algumas que a gente faz algum tempo que não foi ver mais como estava. O próprio produtor, né, ele tem uma visão nesse sentido, né, de capricho, de cuidado, ela faz parte aí do meio, né? Então, assim, isso também traz referência, isso traz qualidade de vida para o campo, para o cooperado. E, né, não só nas fotos, né, mas isso traz. Mas como ser referência também nisso? Então, hoje a gente entende que a referência se dá também, pesa mais ainda na responsabilidade. Mas a referência para o consumidor, por exemplo. O que faz ele escolher essa tilápia? Por que ela é diferente? Né? Então, claro que ela também parte por isso, passa pelo processo do associado. Dela gerar valor, passa por esse processo de verticalização, de cuidado e responsabilidade nos processos, de fazer os processos com bastante organização, com qualidade, né? E aí para entregar esse produto final. Então isso também é referência no meu entendimento, né? Pode-se dizer que a Copacol é modelo para o país quando se fala em sistema integrado de piscicultura? Isso foi uma consequência, né? Então, como a atividade ela, né, tem uma rentabilidade média que já foi melhor, né, com desafios hoje muitas empresas realmente estão ingressando, né?
Muitas empresas que aí quem está ouvindo acho que vai passar na cabeça aí, vai lembrar de uma e outra que já conheceu, já viu marcas diferentes, talvez se imaginava que fosse 5, 10, talvez a gente está imaginando aí sejam 30, 40, 50 marcas novas aí que estão no mercado, né, com tilápia, especificamente com tilápia, quando você fala em tilápia. Então, se olhar para isso, o que fez com que essas outras empresas também buscassem essa atividade? Pode ser a rentabilidade, a viabilidade das propriedades, pode ser talvez alguma empresa privada aí que busca investimento e rentabilidade com a atividade, né? Podem ser N fatores, mas esse é um ponto importante de ser citado também. Muitas empresas estão ingressando nessa atividade. Com relação aos mercados interno e externo, qual é a posição da Copacol hoje? Uma área comercial aí que está prospectando muito isso, né? Tem um time aí que tem uma habilidade tremenda para lidar, né? Negociar e lida com isso em aves há muitos anos, né? E com peixe, a gente sabe, acompanha, é que ainda é bem novo, né? Então a gente tem alguns países sim que é exportada a pele, a escama, né? O filé fresco, né? O peixe inteiro. Então tem alguns produtos aí que talvez quem está ouvindo não saiba, mas que o nosso mercado externo já está sentindo o sabor, né? Que a gente, como diz, está namorando, né? Está namorando aí para tentar cada vez mais aumentar e diminuir um pouco esse peso do mercado nacional, né? Balancear isso um pouquinho melhor, né? Quem quer se tornar um piscicultor junto à Copacol, o que deve fazer? Ele tem aí as nossas unidades que ele tem acesso, né? A cooperativa regional, ele tem as nossas unidades de trabalho. Então tem Toledo, tem unidade JS, tem unidade aqui em Nova Aurora, Cafelândia. Ele procura as nossas unidades aí com essa informação, para buscar informação para isso. A gente tem um plano, né, Xavier? Um plano de crescimento anual, né? Então, às vezes ele vai procurar a unidade e não vai encontrar a oportunidade naquele momento, mas que ele tenha que aí, ao menos, talvez demonstrar o interesse, né? Ele tem que fazer um cadastro? Ou necessariamente não? Não, necessariamente não. Não há necessidade de um cadastro, Xavier. Ele procura a unidade e aí e demonstra o interesse. Tem um momento em que, quando tem a oportunidade de ampliação, abre-se um processo de inscrição. Aí sim ele faz inscrição para isso. E todo movimento de ampliação que acontece, né? Então agora aconteceu em 2020, 2019 para 2020, que teve esse processo de inscrição no qual a gente está implantando agora aquelas pessoas que foram autorizadas naquele momento. Nestor, você que está desde o início, acompanhou todo o crescimento, todo esse processo de evolução, como você vê o futuro da piscicultura? Xavier hoje está com perguntas ousadas, né, Xavier? Eu vejo a gente construindo o futuro. Pode continuar. Eu vejo a gente construindo o futuro, de passo em passo. Então, como é que vão ser os tanques no futuro? Talvez vão continuar sendo escavados, mas talvez vão passar por algumas adequações. Quanto que esse peixe vai crescer no futuro, por exemplo? Eu penso também, né? Nós vamos construindo a genética, nós vamos trabalhando com experiências com universidades, assim como a gente está fazendo, e vamos tatando isso. Então, o futuro, com certeza, vai ter peixe que vai render mais, né? O futuro, como é que vai ser em relação à conversão alimentar? Com certeza, nós vamos evoluir nisso. Então, quanto que nós vamos usar de aeração? Nós precisamos continuar provocando as empresas que a gente precisa ser mais eficiente em algumas coisas. Então, eu digo assim para ti, Xavier, e para quem está nos ouvindo. O futuro é promissor. O futuro, eu imagino que a gente vai construir coisas novas, coisas diferentes, como a gente está fazendo a nova UPA, que é um passo grande, ousado, mas com os pés no chão, né? E na qual a gente vai fazendo isso com cada processo, no seu tempo, olhando as prioridades, mas sempre pensando assim, com certeza esse peixe vai render mais, com certeza ele vai crescer mais, com certeza ele vai converter mais. Agora, quanto exatamente é um pouco mais difícil de dizer. Mas quem também está consumindo vai consumir mais, ou mais pessoas vão consumir. Então, esse produto ele vai para quem já está consumindo, mas ele também vai para outras pessoas que ainda não estão.
Então eu digo assim, para o futuro a gente vai ter desafios que a gente vai estar vencendo, vai estar superando, assim como acontece todo dia, vamos vivendo, vamos passando por ele e vamos construindo. Agora, para concluir a nossa conversa, Nestor, eu deixo um espaço para você fazer as suas considerações finais ou, de repente, acrescentar algo mais que queira falar da atividade. Xavier, eu acho que eu sempre trago aí comigo de criação, né? Que a gente tem que ser muito honesto e também ter muita humildade, né? E eu acho que essa é uma das coisas em que sempre as pessoas com quem eu conversei, eu tive o prazer de trabalhar, me ensinaram muito em relação a isso, né? E dentro da cooperativa, como diz, a gente encaixa muito bem, porque ela está muito alinhada com isso, né? Com como a gente pensa, como a gente imagina que as coisas precisam ser, né? Então isso é muito positivo. Então eu acho que eu quero só reconhecer e agradecer a todos que fazem parte desse processo, desde a alta direção até a nossa superintendência, os colaboradores, né? Mas também os cooperados, né? Que desde a primeira bomba que foi implementada... Então, assim, tem muita história bacana, de muita coragem, né? E muita confiança. Então, assim, me orgulha muito em dizer que eu faço parte desse time, né? Que é um time formado por 200 cooperados, talvez por 1.500 colaboradores e também por toda essa, vamos dizer assim, essa direção e essa superintendência. Obrigado, Nestor, pela sua presença no episódio número 3 do nosso podcast Copacol. Espero que a nossa conversa tenha sido proveitosa para você que nos acompanha. O nosso podcast Copacol fica por aqui. Um grande e forte abraço e até o nosso próximo encontro aqui neste canal.